Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num documento que, assim, parece só um manual técnico, mas, na verdade, é a espinha dorsal da segurança numa das maiores indústrias do Brasil. A gente está falando da Norma Regulamentadora 18, a famosa NR18. Basicamente, é ela que dita as regras do jogo para a saúde e segurança na construção civil. Exato. E para essa análise a gente tem o texto oficial da norma, super denso, atualizado, e também o documento histórico que conta o bastidor de uma das suas maiores transformações. A nossa missão aqui é ir além da lista de regras, sabe? Não é só sobre andaime e capacete. A gente quer entender por que ela é tão detalhada e como um processo de negociação quase 30 anos atrás mudou completamente o que significa estar seguro num canteiro de obras. Pois é, porque a N18 é um universo, na real. Ela vai, sei lá, da demolição de um prédio até a pintura de uma fachada. E em cada linha ali tem uma lógica, tem uma história de um risco que foi evitado. O que a gente vai tentar desvendar é justamente essa lógica. Não é um monte de regra arbitrária, sabe? É um sistema complexo de proteção que foi construído. E a história de como ele foi construído é tão importante quanto as regras em si. Certo. Então, vamos começar pelo alicerce de tudo isso. Olhando para a norma hoje, qual que é o conceito central que organiza essa imensidão de regras? Olha, o coração da norma hoje é o PGR. É o Programa de Gerenciamento de Riscos. Está lá na seção 18.4. A gente tem que pensar nele não como um papel que fica na gaveta, mas como plano de voo de segurança para cada obra. Um plano de voo. Gostei da analogia. É isso. Ele é obrigatório e tem que ser feito por um profissional de segurança do trabalho, claro. Ele é o documento que antecipa os riscos e define as barreiras de proteção antes mesmo do primeiro tijolo ser colocado. E o que compõe esse plano de voo? É tipo um checklist genérico? Longe disso, é totalmente customizado para aquela obra. O PGR precisa ter projetos detalhados. Detalhados como? Como vão ser as áreas de vivência, o layout das instalações elétricas provisórias, o sistema de proteção contra quedas, sabe? Ele precisa mapear cada risco e dizer qual equipamento de proteção individual, o famoso EPI, é necessário para cada função. Mas o pulo do gato é que ele é um documento vivo. A obra muda, as fases avançam. E novos riscos aparecem. Exatamente. O PGR tem que ser atualizado o tempo todo para refletir a realidade do canteiro. Essa ideia de um plano mestre que se adapta parece muito moderna. Isso sempre existiu na norma. Aí é que entra a história. O PGR é a evolução de um conceito que foi, assim, revolucionário na sua época. O PCMAT. PCMAT. Isso, o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. E o PCMAT foi uma das grandes inovações que nasceram daquela negociação histórica de 1995 que a gente ainda vai falar muito. Antes disso, a segurança era muito mais reativa, sabe? Focada em inspecionar e punir depois que o problema já tinha acontecido. Entendi. A ideia de planejar a segurança de forma integrada para cada obra foi uma virada de chave fundamental. Então essa negociação de 95 é o ponto de origem de muita coisa que a gente vê hoje. Isso é muito fascinante. Vamos ver como essa filosofia se traduz na prática. Eu estava lendo a seção sobre áreas de vivência e fiquei, assim, de verdade, impressionado com o nível de detalhe. Ah, esse é um ótimo exemplo de como a norma vai além do óbvio, né? Segurança não é só evitar que alguém caia de um andaime. É também garantir condições dignas de trabalho. Exatamente. Não é só um lugar para descansar. A norma especifica a proporção, um conjunto solitário para cada grupo de 20 trabalhadores, um chuveiro para cada 10. Mas o que realmente me pegou foi a regra da distância. Ah, sim. A norma define que um trabalhador não pode ter que andar mais de 150 metros do seu posto de trabalho até o banheiro. E para um bebedouro, a distância máxima é 100 metros na horizontal e 15 na vertical. Isso não é sobre evitar um acidente fatal diretamente. É sobre dignidade, né? Sobre o bem-estar do dia a dia. Totalmente. E essa foi uma pauta fortíssima dos representantes dos trabalhadores naquelas negociações de 1995.
A lógica é que um trabalhador cansado, desidratado ou desconfortável, ele comete mais erros. Faz todo sentido. Portanto, cuidar do bem-estar básico é uma medida de prevenção de acidentes tão importante quanto um capacete. A norma reconhece que a fadiga, a desatenção são fatores de risco e condições dignas são a primeira linha de defesa. Claro. E essa mesma lógica se aplica a riscos que não são tão visíveis, né? Como a parte elétrica, por exemplo. Um canteiro é um emaranhado de fio e potencial para gambiarra. Nossa, nem me fale! É por isso que a seção 18.6 sobre instalações elétricas é muito, muito rigorosa. Ela proíbe categoricamente partes vivas expostas. Exige que os cabos sejam protegidos contra umidade, impacto e, o mais importante, ela obriga o uso do dispositivo diferencial residual, o DR. O DR. Para quem não conhece, o DR é tipo um anjo da guarda elétrico. Ele detecta a menor fuga de corrente, como a que passaria pelo corpo de uma pessoa num choque, e desliga o circuito em milissegundos. Ele literalmente salva vidas. Uau! E a norma vai ainda mais longe, olhando até para o céu. Eu estou vendo aqui a exigência de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o SPDA. Basicamente um sistema de para-raios, para uma obra que é temporária. Isso não parece um custo extra bem significativo, que talvez tenha gerado resistência? Ah, sem dúvida. Com certeza gerou, mas a análise de risco mostra o porquê. Pensa numa estrutura metálica alta como um esqueleto de prédio ou uma grua no meio de uma tempestade. É um alvo perfeito. É um alvo perfeito para um raio. O dano não seria só para a estrutura e equipamentos caríssimos, mas um risco imenso para todo mundo ali. A inclusão do SPDA é resultado de um cálculo. O custo da prevenção é infinitamente menor que o custo de uma tragédia. E ter as três partes, governo, empregadores e trabalhadores na mesa, ajuda a chegar a esse tipo de consenso, sabe? Onde a segurança se sobrepõe à economia de curto prazo. Falando em riscos óbvios, vamos para o maior de todos: o trabalho em altura. A imagem de um acidente na construção civil é quase sempre a de uma queda. E é por isso que a seção 18.9 é tão, mas tão detalhada. A norma estabelece um princípio fundamental. A proteção coletiva é prioritária sobre a individual. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que antes de pensar em dar um cinto de segurança para cada trabalhador, a obra tem que instalar barreiras físicas, barreiras para impedir a queda de qualquer pessoa. A proteção na periferia da laje, por exemplo, é obrigatória desde o momento em que se começa a concretar a primeira laje. Não é algo para se instalar depois. E não é qualquer cerca improvisada que se coloca ali. A norma é um verdadeiro manual de engenharia para o guarda-corpo. Exato. E cada número ali é uma lição aprendida, muitas vezes da pior forma. O travessão superior a 1,20 metros de altura não é um número aleatório. Não, né? Não. É a altura que impede a maioria das pessoas, mesmo as altas, de tombar por cima num tropeço. A resistência a uma carga de 90 kg força por metro. É a força calculada para segurar o impacto de um trabalhador corpulento se chocando contra a estrutura. E o rodapé de 15 centímetros. Para não cair ferramenta na cabeça de quem está embaixo. Exatamente. Para impedir que uma simples ferramenta que caia se transforme num projétil mortal. Cada especificação é a materialização de décadas de dados sobre acidentes. Essa precisão toda me faz pensar em equipamentos ainda mais complexos. Quando a obra começa a subir, entram as gruas, os guindastes. Como a norma lida com o risco desses gigantes de metal? Aí a gente entra num nível ainda maior de planejamento. A seção 18.10.1 exige para cada equipamento de guindar um plano de carga. Plano de carga. É um documento feito por um engenheiro que detalha toda a operação. O peso máximo que vai ser içado, a trajetória da carga, as áreas que precisam ser isoladas no chão. Tudo. Tudo. Os pontos de carga e descarga, até os cabos e ganchos que vão ser utilizados. Basicamente, a operação da grua é toda coreografada no papel antes de acontecer na prática. E o fator imprevisível? O vento, por exemplo. A gente sempre vê as gruas paradas em dias de ventania.
Isso é decisão do operador ou a norma também dita essa regra? A norma tira essa decisão do campo do achismo. Ela estabelece limites bem claros. Operações são proibidas com ventos acima de 72 km por hora. Ponto final. 72 é bastante vento. É muito vento. E tem uma faixa de alerta entre 42 e 72 km por hora. Nessa faixa, a operação só pode continuar com uma análise de risco específica e uma permissão de trabalho assinada. Espera um pouco, 72 km por hora é uma ventania muito, muito forte. Isso significa que a decisão de parar não fica a critério do operador no momento, é uma regra dura. Isso deve gerar uma pressão enorme no cronograma da obra. Exatamente. E esse é o objetivo da regra: remover a subjetividade e a pressão do momento. Um operador pode se sentir pressionado pelo chefe e pelo prazo a arriscar só mais um içamento. A norma cria uma linha vermelha objetiva. Se o anemômetro do equipamento marcar aquela velocidade, a discussão acaba. A segurança do coletivo se impõe sobre a pressão da produção. E para operar uma máquina dessas, ou mesmo para montar um andaime, que parece mais simples, não basta ter o equipamento certo. Precisa ter gente que saiba o que está fazendo, né? Como a norma garante isso? Esse é o elo final que conecta tudo, a capacitação. Está detalhada na seção 18.14 e no anexo I. E o treinamento não é genérico, sabe? Um treinamento de segurança. Não, ele é extremamente específico para cada função. Quão específico? Pensa no operador de grua que a gente acabou de falar. A norma exige para ele um treinamento de 120 horas, com pelo menos 80 horas de prática. 80 horas práticas. Sim, e seguido de um estágio supervisionado de 90 dias na empresa. Já o sinaleiro, ou amarrador de cargas, que é a pessoa no chão que guia o operador com sinais, precisa de um treinamento de 16 horas. Cada um tem sua grade curricular, sua carga horária. Entendi. Isso garante um nível mínimo de competência. Mas 120 horas de treinamento, mais 90 dias de estágio, isso parece um custo e um tempo enormes para as construtoras. Qual foi a resistência dos empregadores a uma exigência como essa lá em 1995? Isso não encarece a obra? Não cria um gargalo de mão de obra? Essa é a beleza do processo tripartite. Essa questão que você levantou foi, com certeza absoluta, um ponto central na mesa de negociação. Os empregadores argumentam sobre o custo e o tempo. Os trabalhadores argumentam que o custo de um acidente é infinitamente maior. E o governo média apresentando dados sobre acidentes, produtividade. E o resultado é o consenso. É o consenso. O resultado, como essas 120 horas, é o ponto de equilíbrio que as três partes concordaram ser razoável para garantir a segurança sem inviabilizar a operação. Não é uma regra imposta de cima para baixo, entende? A gente já mencionou essa negociação de 1995 várias vezes. Fica claro que ela é a chave para entender a filosofia da NR18. Então, vamos mergulhar nisso. Como exatamente esse processo aconteceu? Porque não é comum ver inimigos históricos como capital e trabalho sentando para escrever uma lei juntos. O contexto era de altíssimos índices de acidentes de trabalho na construção civil nos anos 80 e início dos 90. A situação era, assim, insustentável. Então, em 1994, o Ministério do Trabalho e a Fundacentro iniciaram o processo de revisão, mas com uma metodologia super inovadora para a época. Eles publicaram uma minuta da nova norma no Diário Oficial e, essencialmente, pediram ajuda, abriram para consulta pública. E a sociedade respondeu. O pessoal se engajou. Respondeu numa escala massiva. O nosso documento histórico relata que eles receberam cerca de 3.000 contribuições. 3.000. 3.000. Vindas de mais de 300 entidades diferentes. Sindicatos de trabalhadores, associações de empreiteiras, universidades, profissionais de segurança de todo o país. Foi um verdadeiro crowdsourcing de segurança do trabalho. E todo esse material foi levado para a reunião final em Brasília. Sim. Em maio de 1995, ocorreu a reunião tripartite paritária. As fotos que a gente tem nas nossas fontes mostram a solenidade do momento.
Estavam lá, sentados na mesma mesa, representantes do governo, das confederações de empregadores como a CNI e a CEBIC e das centrais sindicais, como CUT e Força Sindical. Uau! E durante dias, eles negociaram o texto, item por item, até chegar a um consenso. Foi ali que nasceu o PCMAT, a obrigatoriedade do elevador de passageiros em obras com 12 ou mais pavimentos. Que é um avanço gigantesco. Gigantesco. Para a saúde dos trabalhadores, imagina, as melhorias nas áreas de vivência e os comitês permanentes para continuar esse diálogo. Então, o que tudo isso significa no final das contas? De um lado, a gente tem essa norma que parece quase obsessiva com os detalhes, do parafuso do guarda-corpo à velocidade do vento. Do outro, uma história de construção coletiva. O significado que uma coisa explica a outra. A NR18 é tão detalhada porque ela é o resultado de um pacto social, não de uma canetada de um burocrata. Cada exigência ali provavelmente foi defendida, foi contestada, foi negociada por pessoas que viviam aquela realidade. Por isso ela é um documento vivo. Uhum. A lista de atualizações que a gente viu é enorme, mostrando que ela continua se adaptando. Mas a força dela vem dessa origem. Regulamentações que nascem do consenso têm uma chance muito maior de serem compreendidas e aplicadas no chão da obra, porque não são vistas como uma imposição, mas como um acordo do qual todos fizeram parte. Essa análise nos mostrou a regra e a sua história, a lógica por trás de cada detalhe. Mas fica uma reflexão. Uma coisa é um mundo ideal de uma norma construída em Brasília. Outra, bem diferente, é o canteiro de obras real, com a pressão por prazos e a luta para reduzir custos. Como esse pacto no papel se traduz na cultura de segurança do dia a dia de um trabalhador? Qual a distância que ainda existe entre a regra escrita e a prática vivida?